Queridos, muito obrigado mais uma vez por estar aqui nos acompanhando. Quero convidá-los sempre a fazer este caminho conosco. Quem está fazendo aí já há um tempinho, possa cada vez mais aí partilhar com outros esta experiência ao longo da semana. Também nos finais de semana podermos meditar a palavra, podermos levar esta experiência a tantas outras pessoas também, para podermos juntos construir esse caminho até Pentecostes. Hoje é um dia especial, nós estamos na solenidade da Ascensão do Senhor, momento de graça, de olharmos justamente para o céu, para isso, para onde o Senhor quer nos levar, mostrar e levar essa experiência também aos outros. Mas vamos pedir esta graça. Hoje a igreja nos convida a meditar o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Então nós vamos mergulhar um pouquinho, quero ler com vocês esta palavra e já peço, lógico, que o Espírito possa nos conduzir para que a gente possa sempre nos aprofundar naquilo que Ele deseja. A palavra diz assim: Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha que Deus lhe determinara. Ao vê-lo, prostaram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: Todo o poder foi-me dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo quanto vos ordeneis. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, essa palavra parece já começar com algo especial. Primeiro aqui nós não temos os 12, mas temos os 11, porque então Judas já tinha deixado este grupo. E eles então caminharam para a Galileia, em direção à montanha que Jesus determinara. Ou seja, é interessante pensarmos que Jesus determinou que eles fossem para a montanha. Por que Deus teria pedido aos seus discípulos para ir para a montanha? Por que não outro lugar mais fácil, mais cômodo, uma planície? Talvez, lógico, a primeira coisa que possa Deus estar nos falando é o seguinte: se queres encontrar com o Senhor, prepara-te para pegar uma boa subida, boas pedras, prepare-se para colocar força aí nas tuas pernas, porque precisa. Nós precisamos ter uma determinação. Quando você olha uma montanha, você pensa logo, tem que se determinar para subir ela. Não é um caminho fácil. Precisa desejar chegar lá em cima. Bom, pode então parecer esse primeiro convite, mas eu queria convidá-los a um olhar. A palavra de Deus, ela vai sempre construir um encontro dele com o seu povo. E esse encontro começa, lógico, lá desde o paraíso, mas também, por exemplo, com Abraão. Vocês sabem que Deus faz uma promessa a Abraão e Deus então permite que Abraão possa mesmo crescer muito. E ele sai para essa missão que Deus o chama, para este lugar prometido por ele, junto com Ló. Ali eles percebem que os seus pastores, os pastores de Ló, os pastores de Abraão, começam a ter desentendimento, porque o rebanho tinha crescido tanto, as coisas tinham ganhado tanto com a presença de Deus, que os pastores de Ló começaram a achar que não tinha mais espaço para os dois conviverem juntos. E começou a briga entre os pastores. Abraão então fala para Ló, escolhe, pois, o que você quer, diga para onde você vai, porque se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher ir em direção ao leste, eu vou a outra direção. Ou você vai para o sul, eu vou para o norte, e assim por diante. Leste, eu vou para o oeste. Deus tinha dado a Abraão uma promessa de que havia uma descendência, uma graça sobre ele. E é muito interessante porque Abraão ele tem esse olhar fixo.
Então o que faz Ló? Ló escolhe a melhor parte, o lugar mais tranquilo, o lugar mais fácil para que se possa cultivar, para que se possa cuidar de tudo aquilo que também são os animais, que é a planície. Ele escolhe um lugar melhor. Restava então para Abraão as montanhas. O povo de Israel começava a ir para a montanha. E ao contrário do que muitas vezes nós fazemos quando encontramos um desafio, ao contrário do que se espera quando se vê que você foi deixado para trás, foi deixado para você a pior parte, Abraão não reclamou, não murmurou. Ele sabia que ele era portador da bênção. O que fez então Abraão? Abraão então ele começou tudo isso construindo um altar para Deus. Ele constrói então um altar na montanha e a partir deste altar, altar do sacrifício, da adoração a Deus, ele começa então esta geração, este povo, esses israelitas que estão então nas montanhas. É ali que então Deus muitas vezes se manifesta a Abraão. É assim que muitas vezes depois Moisés vai se encontrar com Deus. Vai se encontrar com Deus nas montanhas. Deus vai falar com ele lá no meio daquelas nuvens, em meio a trovões. Deus vai falar com Moisés também nas montanhas. Interessante nós pensarmos que Deus falava assim ao seu povo. Lá aonde você podia ver as coisas do alto, e muitas vezes nós precisamos ver as coisas do alto. Da onde nós deixamos os relacionamentos do convívio diário, do olhar que é sempre direto, que é sempre proporcional àquele que nos olha, e começamos a olhar as coisas do alto. Deus convida assim, se apresenta assim a vários dos profetas depois. Só que há uma coisa interessante. A partir de Moisés, então, Moisés, vivendo essa experiência da montanha, traz Deus, através das tábuas da aliança, da lei, leva ele até a tenda. O lugar da presença de Deus agora começa a ser na tenda, no meio do povo. Mais tarde, nós temos que essa tenda vai acompanhar todas essas gerações. Temos então o rei Davi, que ainda queria construir um templo ao Senhor, mas então o Senhor declara que esse templo vai ser construído pelo seu filho então, Salomão, e nós temos a construção do primeiro templo através de Salomão. Então Deus que estava na montanha, desce ao seu povo, habita em tendas e agora ainda mais no meio do seu povo, habita no templo, aonde a presença, a glória de Deus então se manifesta. E aí, não bastando com isso, Deus então se transforma, se encarna e habita no meio de nós, como homem. Agora havia um templo vivo, um templo que andava no meio do povo. Olha que absurdo chega a Deus. E aí é muito interessante porque a maioria das vezes também que Jesus vai falar aos seus discípulos, ele está abaixo dos discípulos. Porque muitas vezes ele vai pregar na beira do mar, ou até mesmo dentro do mar, no meio, em cima de um barco. Ou seja, o mar é a parte mais baixa que nós temos, né? Ou seja, a altitude ali do mar é a altitude mais baixa. E ali ele ainda desce mais para sempre pregar de baixo para cima, de tal modo que ninguém possa se sentir pequeno diante de Deus. Olha que absurdo Deus ser. Deus da montanha, Deus da tenda, Deus do templo,
Deus que se encarna, Deus que desce agora e fala de baixo para cima. Olha, meus caros, só de nós pensarmos isso, a gente podia fazer o seguinte: aonde começa o céu? Aonde começa o nosso olhar que sobe para o céu, que acompanha o Senhor? Começa quando nós descemos. Quando nós descemos, nós começamos a subir. A subir. E esse é o grande desafio. E aí, Deus, agora nós estamos caminhando para Pentecostes, e aí agora nós começamos ainda o outro ainda mais absurdo. Se a gente pensar que agora este Deus que tenha descido até nós, ele agora está sendo elevado aos céus. E ele está subindo para que ele venha, o Paráclito, para que agora o mesmo Deus que se manifesta, que é Pai, que se encarnou no Filho, e agora com a graça do Espírito Santo faz templo dentro de nós. Você entende que aquela obra extraordinária da montanha está dentro de nós? Acho que a gente pegasse um pouquinho disso, nós podemos entender a qual dimensão chega, né? Como diz a palavra, nós não podemos calcular, não podemos medir o comprimento, a largura desse amor. É incontável dentro de nós agora. E às vezes a gente está procurando por tantos lados, procurando a felicidade, procurando algo que está dentro de nós. Quanta procura por algo que está dentro de nós, como dizia Santo Agostinho, eis que procurava fora e estava dentro de mim. E aqui a gente vive uma coisa muito interessante, porque a palavra no versículo 17 diz assim: ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Ou seja, quando eles viram o Senhor, eles prostraram diante dele. A atitude de prostrar-se é a atitude de adorar ao Senhor. Abraão começa na montanha adorando o Senhor. Todos os profetas adoram o Senhor. E agora os discípulos se prostram em adoração, uma atitude de adoração a Deus. E aí a gente pergunta: como vai a nossa adoração a Deus? O que significa, no fundo, nos colocarmos diante da presença do Senhor e reconhecê-lo como o único Senhor, como o único Deus, que não há outro Deus além dele, e que ele é soberano sobre nós e sobre todas as coisas, no céu e na terra, e nos infernos, lógico. Em todos os lugares ele é soberano. Só que aqui o versículo diz o seguinte, que eles, ao vê-lo, prostraram-se diante deles. Alguns, porém, duvidavam. Alguns, porém, duvidaram. É como eu me reconheço ele, sei quem ele é, entendo as coisas de uma certa forma, sei que ele é o Senhor, mas no fundo eu tenho as minhas dúvidas. Muitas vezes isso acontece conosco. Vem as dúvidas. Aonde tu estás? O que tu está fazendo? Por onde andas? Desafios que a gente muitas vezes vai encontrar na nossa vida e talvez nenhum de nós podemos escapar desse desafio. De muitas vezes ouvir a sua palavra, entendermos o seu caminho, mas muitas vezes também bater aquela dúvida. Mesmo diante dos nossos gestos de adoração a Deus, ainda temos as nossas dúvidas dentro de nós. Uma vez uma pessoa veio me procurar, eu tinha acompanhado uma pessoa que estava com câncer, jovem, deveria ter seus 40 e poucos anos.
O câncer tinha tomado a parte dos pulmões, várias regiões. Nós rezamos bastante. Essa pessoa trazia muitos sonhos dentro dela, de quando ela ficaria curada, de quando restauraria, o quanto poderia ajudar a Deus. E você vê uma pessoa que começou a se dedicar muito à oração, a Deus. Só que o tempo foi passando, a doença foi avançando, e chegou um dia que o esposo foi lá em casa conversar comigo, porque falou assim: olha, padre, hoje é o dia mais difícil da minha vida. Desde manhã, a minha esposa está de cama, ela já não levanta, está em casa porque não tem mais o que fazer, segundo os médicos, está lá com os aparelhos para respirar, mas ela não levanta mais da cama. E ela está gritando desde manhã que não quer morrer. Ela está gritando constantemente que não quer morrer, e eu ouço aquela voz e não posso fazer nada. Meus irmãos, é uma das coisas mais difíceis de lidar, talvez alguns de vocês estejam passando por isso, lidar com a impotência. A impotência de poder tirar o sofrimento daqueles que nós amamos. É muito difícil lidar com esse limite e saber ainda que Deus tem um projeto para aquilo. Oh, meu Deus, quantas vezes o nosso coração tem dúvidas se isso é realmente algo da bondade de Deus. Porque Deus poderia deixar alguém sofrer tanto? Porque Deus permite situações tão extremas? Porque Deus permite que nosso grito se torne tão alto diante da dor? Aonde está tu, diria? Onde está tu, Deus? Onde está? É um desafio, e este homem estava diante desse desafio. Eu lembro que fui lá na casa dele, a esposa estava no quarto, a porta estava fechada. Quando eu abri a porta, ela me disse isso: Padre, fala para Deus que eu não quero morrer, fala para Deus que eu não quero morrer. E aquela voz também rasgou meu coração. O que poderíamos dizer a Deus se já tínhamos gritado a Ele tantas vezes? Sentei do lado dela, falei com ela: olha, eu sei que está difícil carregar a doença. Eu quero somente que você agora possa pedir a Jesus que possa carregar junto com você. Talvez você tenha até dito tantas vezes para Jesus, mas nesse momento nós vamos fazer isso de forma particular. Eu quero que você feche os olhos e deixe Jesus te carregar. Porque eu sei que é difícil carregar esta doença. Eu teria muitas dificuldades como você. Porque é muita dor, muito sofrimento, e nós precisamos dele. Ela fechou os olhos, ainda em lágrimas. Fechou. Comecei a orar e nós começamos a pedir a presença de Deus. E de repente aquele lugar foi invadido por uma paz, por uma presença. Havia algo extraordinário acontecendo ali. E de repente, em meio àquelas lágrimas do rosto que estava sofrido, começou a nascer um sorriso. Uma expressão diferente no rosto. Quando acabou a oração, ela abriu os olhos e ela sorriu e disse assim: Padre, Jesus é muito bom. Ele está comigo. Ele está comigo, Padre. Que paz que eu sinto, ela dizia. Que paz que eu sinto. E ela levantou da cama, foi na cozinha onde estava também a mãe, começou a nos servir, começou a rir, a brincar com a vida. E eu dizia para o esposo dela: alguns minutos atrás era o pior dia da sua vida. E de repente, Jesus transforma esse dia em um dia de alegria. Passa só um pouco e Deus transforma tudo. Mas muitas vezes nós estamos ali prostrados diante da presença do Senhor e a gente tem dúvida do que vai acontecer, se Deus é soberano. Talvez você esteja passando por isso na sua vida. Talvez há esse grande desafio
Quais são as dúvidas que muitas vezes entram no teu coração? É a hora de entregar a Deus. Quais são os desafios que Deus tem te pedido? É hora de entregar a Deus, colocar sobre o altar, descer diante daquela realidade de conflito que você vive, para depois entender que Deus está querendo que você comece a olhar para o alto, para onde Ele está te levando, para onde Ele está te colocando. E de repente, em meio a todas as suas dificuldades, Ele está te enviando a fazer mais discípulos, a atrair mais pessoas a Ele. Pessoas que, como nós, muitas vezes estão olhando para baixo, estão olhando naquele olhar curto, e Deus está chamando a olhar para o alto. Descemos muitas vezes da realidade, entramos na simplicidade, na humildade, e de repente Deus vai nos olhar e vai nos fazer ver as coisas do alto e a colocar os nossos olhar nele, que está subindo, mas está vindo Paráclito para nos levar a entendermos todas as coisas e a dar testemunho da verdade. E a verdade é essa: Ele está aqui, está no meio de nós. Olha, quero agradecer, um ótimo domingo para você, uma boa semana e que Deus possa iluminar. E olha, sempre para o alto, para onde Cristo está. E permita que Ele possa te elevar até a presença dEle. Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.